Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Rodrigo Teles e neste vídeo eu gostaria de apresentar a obra de Franz Kafka chamada A Metamorfose. É uma obra mundialmente conhecida e lida e que nos traz uma profunda reflexão sobre a existência humana. Franz Kafka ele viveu entre os anos de 1883 a 1924. Ele nasceu em Praga, na República Tcheca. A Metamorfose ela foi escrita por Kafka no ano de 1912 e publicada no ano de 1915. E ela é uma das marcas registradas da sua literatura. Então, quando se fala em Kafka, automaticamente as pessoas já fazem uma associação, uma lembrança desta obra que é tão conhecida, que é A Metamorfose. E a história ela possui um caráter aterrorizante e repulsivo, porque ela narra a história de um ser humano que se transforma em um animal. E a novela ela se ambienta a partir das relações familiares. Então, algo trágico que acontece nesse espaço de convivência. E neste texto, o Kafka ele demonstra o seu estilo de escrita que é inconfundível, quando logo no início da novela ela já atinge o seu clímax, ou seja, o personagem principal, Gregor Samsa, ele é transformado, num inseto monstruoso. E o Gregor Samsa, ele era um empregado exemplar. Sempre cumpria com suas obrigações, seus deveres, e tanto é que a história fala que a sua preocupação não era nem com a metamorfose, mas em chegar atrasado ao trabalho. E como o Gregor ele era um funcionário exemplar, seus familiares ficaram preocupados quando perceberam que ele não saía do quarto. Eles estavam querendo entender se havia acontecido algo grave ou se ele estava doente. E a questão ficou tão complicada que a história conta que o gerente da firma ele foi conferir o que havia acontecido, porque a empresa não tolerava a mínima omissão. Então imaginem a cena, o Gregor Samsa dentro do quarto e do lado de fora os seus familiares, o gerente, pressionando para entender o que estava acontecendo. A história conta que o Gregor até tenta se comunicar, tenta se expressar, contudo a sua voz ela se transformou em ruídos incompreensíveis. A partir desse momento, a vida do Gregor ela passou a ser resumida a ficar em seu quarto, longe do contato com seus familiares, sem o seu emprego. A sua irmã ela ficou responsável para levar a comida. A princípio era uma comida fresca, só que com o tempo o paladar do Gregor ele sofreu alterações. E aí ele passou a preferir restos de alimentos velhos, ou apodrecidos. E o clima da casa ficou extremamente tenso. Então os assuntos eles giravam em torno desse fato que aconteceu. Então como eles deviam se comportar, havia um clima de medo, ninguém queria ficar sozinho na casa. E tem inclusive a história de uma empregada que pediu de joelhos para ser dispensada. Bom, sobre os familiares, o pai ele era uma pessoa idosa, só que era saudável. Só que não trabalhava fazia 5 anos. A mãe também era uma pessoa idosa, só que sofria de asma e não podia fazer esforços físicos. Em relação à irmã, ela tinha 17 anos e ainda não estava capacitada para o mercado de trabalho. Apesar de todas essas questões, a família ela começou a fazer pequenos trabalhos que permitiram aumentar a renda. Por exemplo, o pai ele se tornou funcionário subalterno de um banco, a mãe começou a costurar roupas e a irmã começou a trabalhar como vendedora. E a história conta que o Gregor ele começou a ficar entediado dentro do quarto, porque era o espaço que ele estava confinado. Começou a andar pelas paredes, e aí a irmã ela notou que ele estava deixando alguns vestígios nas paredes. E aí ela sugeriu para que os móveis do quarto eles fossem retirados, para que o espaço ficasse mais livre, para que ele pudesse andar.
E aí ela contou para realizar essa tarefa com a ajuda da mãe, que ela fez de forma relutante, né? A mãe não queria retirar os móveis do quarto, justamente porque ela sentia que ao retirar os móveis do quarto seria uma espécie de renúncia em relação à melhora que o Gregor poderia ter. E nesse processo de retirada dos móveis do quarto, o Gregor ele apresentou uma desaprovação, ele não estava gostando. E aí, nesse momento, houve uma espécie de encontro entre Gregor e sua mãe. A mãe ficou extremamente assustada e desmaiou. E logo após o desmaio da mãe, acontece que o pai chega do trabalho. E aí ele interpreta todo aquele cenário como um ato de violência do Gregor. E aí ele passa a revidar, bombardeando o Gregor com maçã, até que uma delas acerta bem nas suas costas e fica cravada. Então a família ela estava bem sobrecarregada porque todos estavam bem ocupados, atarefados nessa luta pela sobrevivência. E aí sobrava pouco tempo para se ocuparem com o Gregor, né? Para cuidar dele, para dar algum tipo de assistência. Inclusive, a irmã, que era responsável por levar a comida, ela apenas empurrava a comida lá durante a manhã e depois retirava à noite, sem nenhuma preocupação com o Gregor. A irmã também, né, os familiares já não se importavam com a sujeira que havia dentro do quarto do Gregor, né, então percebe-se que aos poucos ele foi sendo deixado de lado. E a família, para arrecadar fundos, ela alugou um quarto da casa para 3 inquilinos, justamente para aumentar os recursos financeiros. E aí esses inquilinos eles eram obcecados por ordem, não toleravam sujeira ou qualquer tralha inútil. Geralmente a porta do quarto do Gregor ela ficava fechada, mas certa noite a faxineira ela deixou a porta entreaberta. E os inquilinos, eles haviam feito a refeição e eles pediram para que a irmã do Gregor tocasse violino. E aí o Gregor, ouvindo aquele som bonito, ele caminhou até a sala. E aí surpreendeu todos que estavam lá, inclusive os inquilinos, que ficaram repugnados, né, com a sua presença e aí decidiram revogar o contrato do aluguel. E toda aquela situação, ela passou a ficar insustentável. Inclusive a irmã, que antes era protetora, passou a querer livrar-se dele. Então a rotina da família ela se transformou em um grande tormento. E a irmã, ela dizia que aquele bicho já nem era mais o seu irmão. E por fim, Gregor, abandonado, isolado, acabou morrendo de inanição. O seu corpo ele foi encontrado pela faxineira que comunicou para toda a família o seu falecimento. E aí a história ela termina com a família que há muito tempo não interrompia o trabalho, realizando um dia de passeio e descanso. Então eu procurei apresentar em linhas gerais alguns pontos da história, né, para quem ainda não tinha lido esta novela. Vale muito a pena. O Kafka ele tem uma linguagem bem clara, objetiva. A gente consegue entender bem aquilo que ele quer transmitir. E a novela Metamorfose ela já foi interpretada de muitas formas, né? Justamente porque a história ela permite vários desdobramentos de sentidos. E algo que é interessante se pensar a partir da literatura do Kafka é que ele é um autor que ele nos provoca a repensar os nossos hábitos mentais e a desconfiar da aparência da realidade. E a novela ela se desenvolve a partir de um enigma, ou seja, uma situação que não é explicada. A metamorfose ela acontece e não tem uma explicação do porquê aconteceu. E esse enigma não é somente para os leitores, mas também para o próprio herói, o personagem ali. Ele não sabe o que aconteceu. E aí é interessante pensar que ele começa a se questionar, né, o que aconteceu comigo. E aí ele percebe que aquilo não era um sonho, era de fato algo real que havia acontecido. Só que não tem uma explicação lógica ali, né?
E essa falta de explicação lógica para o que aconteceu, ela faz parte inclusive do próprio recurso técnico, né, que o Kafka utiliza, da presença de um narrador não onisciente, ou seja, um narrador que ele não tem a capacidade de esclarecer os fatos. Então isso faz parte do próprio recurso utilizado por Kafka para causar esse estranhamento. E a presença desse narrador, a gente percebe que ele é impessoal, ele narra de forma objetiva os fatos, né? E essa narrativa que ela é objetiva, ela tem uma finalidade muito importante porque ela demonstra que os fatos não são alucinações do protagonista, certo? Mas ela é fruto da responsabilidade da descrição objetiva do narrador. E nós temos também a presença de outros personagens na história que comprovam, né, que efetivamente houve uma transformação do humano no animal, que não é somente algo que aconteceu na mente do personagem. E apesar do choque que a gente percebe no início da história, os fatos, né, eles são narrados com muita naturalidade, sem cerimônia, com uma descrição fria da realidade. E como explica Modesto Caroni, que foi um dos grandes tradutores da obra do Kafka no Brasil, ele diz que essa novela, a abertura dela, né, por mais que a gente perceba que não encontramos explicações lógicas, ela não pode ser considerada como fantástica, ou seja, porque não é apresentado um segundo mundo sujeito a outras leis ou um mundo sem leis que entrasse em choque com as leis do nosso mundo. E a gente percebe que a narrativa ela prossegue, né, com a descrição precisa, né, do quarto do protagonista. Então a história ela tem uma sequência objetiva, né, que nos permite compreender que ele está falando desta nossa realidade. E a experiência da metamorfose, que foi uma espécie de acidente horroroso, ela gerou um impacto na família do Gregor. E esse aspecto ele permeia a lógica dos textos kafkianos, ou seja, é como se o Kafka ele conseguisse transformar o horror em algo cotidiano e familiar. Então, por um lado, a gente percebe que a família ela ficou sem a sustentação econômica. Só que por outro, a gente percebe que o Gregor ele deixou de ser explorado pela família. Agora o Gregor ele vive livre das amarras do trabalho. Então o Kafka ele realiza uma inversão. Se antes era a família que vivia de forma parasitária à custa do trabalho do filho, agora é o inverso. Agora é o filho que se transformou apenas em um inseto parasita. Então, nesse sentido, a novela A Metamorfose ela nos ajuda a pensar em muitas questões sobre a nossa condição humana. Então, Kafka, de forma brilhante nesse entrecruzamento entre humano e o não humano, ele consegue provocar o sentido da nossa vida. Então, Kafka, a partir dessa construção dessa realidade ficcional aterrorizante, ele descortina outros elementos que fazem parte do nosso cotidiano e que também são perturbadores. E nos provoca, né, a não aceitar de forma passiva, né, sem questionar, essa realidade que muitas vezes se impõe sobre a nossa existência e que muitas vezes não é questionada. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender um pouco mais sobre a literatura do Kafka. Deixo um grande abraço e até mais!